Fractais são muitas vezes chamados de pinturas da natureza. Se a teoria do caos, como seu nome implica, representa a dimensão caótica e imprevisível de sistemas não lineares, então podemos dizer que os fractais representam o lado ordenado de tais sistemas. Presenciamos muita ordem no nosso mundo. Hoje, a Terra gira em torno do Sol, e irá girar amanhã novamente, e depois de amanhã, e assim segue, por milhões de anos. Se observarmos uma borboleta, vamos perceber que um lado é o exato reflexo do outro. Vemos o mesmo nas formas regulares da geometria de flocos de neve. Uma maneira de entender essa ordem é através do conceito de simetria. Na matemática, a simetria pode ser definida como um objeto ou processo que é invariável a uma transformação. Em termos mais familiares, isso significa algo que permanece igual, mesmo depois de uma mudança. Assim, voltando ao exemplo da borboleta, sua fisiologia externa tem uma simetria reflexiva, ou seja, podemos simplesmente girar um lado e obter o outro. O mesmo é válido para os flocos de neve, e também na simetria do padrão da órbita terrestre. Sem essa simetria no mundo, os esforços científicos seriam muito difíceis, já que a ciência se baseia na criação de representações compactas do universo, ou modelos. É como se estivéssemos criando mapas do mundo, e através da descoberta dessas simetrias e codificações, pudéssemos descrever uma ampla variedade de fenômenos com simples equações. Sem essas simetrias, nossos mapas científicos, nossos modelos, teriam que ser do mesmo tamanho do mundo, e, portanto, inutilizáveis. Simetria e não simetria são, então, os dois conceitos mais poderosos no universo da matemática e das ciências, por se tratarem da ordem e do caos. Eles nos ajudam a entender esses conceitos abstratos em diferentes formas geométricas e visuais. Assim, com o fenômeno do caos, vemos a ruptura da simetria em duas coisas que começam similares e crescem dissimilares. A simetria entre elas se quebra e o resultado, após um curto período de tempo, é completamente assimétrico. Já os fractais têm o que é chamado de escala invariável, isso é, eles têm uma simetria em relação à escala, o que significa que a escala pode mudar, mas a estrutura irá se repetir por si mesma sobre vários níveis de magnitude. A escala invariável é também conhecida como autossimilaridade, e esse é o tipo de simetria, sobre a magnitude, que dá aos fractais o incrível tipo de estrutura e ordem que eles têm. Ao mesmo tempo, fractais são construções matemáticas que derivam de funções iterativas e fenômenos do mundo real. Agora, apresentaremos eles como um modelo matemático e, em um próximo vídeo, observaremos suas manifestações no mundo real. As principais ideias por trás dos fractais são as de retroalimentação, também chamado de ciclos de feedback e iteração. A criação da maioria dos fractais envolve a aplicação de regras simples sobre um conjunto de formas geométricas ou números, e então a repetição do mesmo processo sobre o resultado. Por exemplo, o fractal mais famoso chama-se conjunto de Mandelbrot, nomeado só após a descoberta do conceito de fractal, que se trata de um produto simples de um mapa iterativo sobre números complexos. Não entraremos em detalhes sobre números complexos, mas o mapa iterativo por si mesmo é muito simples. Existem muitas coisas extraordinárias sobre os fractais, mas a primeira coisa que iremos notar é a infinita variedade que essas simples funções iterativas podem produzir. A maioria das formas euclidianas, também chamadas de formas normais, tendem a uma branda falta de características conforme sua escala cresce. Se pegarmos algo como um círculo e aproximarmos o foco de visão, ele começará a aparecer como se fosse uma linha reta, e isso também seria o caso para outras formas regulares, como um quadrado ou um triângulo. Em contraste, as funções iterativas em fractais nos dão uma infinita quantidade de estruturas e detalhes dentro de seus formatos, independentemente se dividimos sua forma em 2 ou em 1 milhão. Cada uma dessas partes terá uma infinita quantidade de detalhes em um formato que se assemelha com o todo. Assim como pode existir uma infinita quantidade de formas em um objeto finito, nos fractais também existem infinitos comprimentos dentro de qualquer comprimento finito. Isso é melhor demonstrado através de um fractal chamado curva de Koch, que pode ser obtido pela iteração de um simples processo de divisão de uma linha e colocação de um triângulo no seu centro, e então iterar sobre isso para dividir as linhas em triângulos de forma similar.
O que nós obtemos quando fazemos isso é um caminho que terá, de fato, um comprimento infinito. Se estivéssemos dispostos a tentar traçar um caminho sobre essas linhas, seus infinitos detalhes nos impediriam de chegar ao fim. E assim, esse comprimento finito contém um comprimento infinito dentro dele. A última coisa que iremos notar sobre fractais é que sua propriedade de liberdade em relação às escalas significa que a falta de escala é o quadro de referência adequado para olharmos para eles. Muitos sistemas lineares que representam formas regulares têm características e estruturas dentro de um alcance limitado de escalas. Assim, se nós as traçarmos em um gráfico, obteremos uma distribuição normal, com a maioria das características tendendo a uma média que gera um ponto de referência normal em relação à escala. Como notamos, fractais não lineares possuem escalas invariáveis, ou seja, encontraremos características em todos os níveis, resultando na inexistência de distribuição normal para essas ocorrências e, assim, não teremos nenhum ponto de referência. A ocorrência de características é, em vez disso, distribuída como uma lei exponencial. Características grandes existem, mas são muito raras, enquanto que muitas características pequenas também existem. E essa cauda longa gerada no gráfico não cruza o eixo x porque é um fractal. Ela se estenderá infinitamente. Dessa forma, podemos dizer que essas leis exponenciais são expressões algébricas da estrutura livre de escala dos fractais. E como não há escalas normais nos fractais, não existe média normal para a distribuição dessas leis exponenciais. Nesse vídeo, começamos nossa exploração dentro do incrível mundo dos fractais, que surpreendem por sua capacidade de produzir estruturas que têm propriedades de escalas invariáveis, dando a eles a capacidade contraintuitiva de conter infinitos níveis de variedade e comprimento, mesmo dentro de formas finitas. Em um próximo vídeo, continuaremos nossa exploração dos fractais observando alguns exemplos e retratos do mundo real.